Olá galera, professor Marcos novamente. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre poder das pontas. Física 2, frente de eletricidade. Galera, nós já sabemos, né, desde o ano passado, que as cargas elétricas tendem a se acumular nas pontas. Mas é o número de carga que é maior aqui ou é uma outra coisa que é maior nas pontas? Galera, nós sabemos que a densidade de carga na ponta é maior, certo? Então, a densidade de carga, o que é densidade de carga? A densidade de carga é a quantidade de coulombs de carga que tem por unidade de área, certo? Então, a densidade de carga, representada pela letra sigma, é a quantidade de carga pela área. Quantidade de carga pela área. Então, dessa forma, né, a gente consegue provar que a densidade de carga é maior nas pontas do que onde não tem ponta. Vamos fazer isso. No ano passado eu só falei para vocês, mas eu não provei para vocês porque que a densidade de carga nas pontas é maior do que em relação a um outro lugar que não é pontiagudo. Vamos lá, né? Vamos fazer um pouquinho de demonstração matemática. Galera, para nós calcularmos carga elétrica, né, e relacionar com um metal, né, um condutor em equilíbrio eletrostático, o que ocorre no condutor em equilíbrio eletrostático? Galera, um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante. O potencial é constante. E diferente de zero. Tá? O potencial é constante. Então, o potencial em qualquer ponto nesse condutor é o mesmo valor. Tá? A diferença de potencial é nula, a corrente elétrica é nula. Porém, o potencial é constante. Isso aqui a gente vai precisar para fazer algumas determinadas análises. Olha só, vamos imaginar que essa parte mais arredondada seja uma esfera grandona. Uma esfera, né? Uma bola. E a parte mais pontiaguda, uma esfera pequenininha. A parte pontiaguda, uma esfera pequenininha. Né? Eu poderia desenhar várias esferas aqui até chegar mais ou menos naquele tamanho, mas não vou fazer isso. Eu só vou traçar uma linha aqui, imaginária, uma linha aqui, imaginária. Então, galera, aqui nós vamos ter um raio, vou chamar de Rzão. Aqui nós vamos ter um raio, vou chamar de Rzinho. Certo? Vou chamar a esfera de K de esfera 1, ou de esfera A, tanto faz chamar de A que é melhor. Esfera A, e essa aqui de esfera B. Galera, como nós sabemos que um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante, né? O campo elétrico ali é nulo, a gente já sabe disso, eu já expliquei para vocês em algumas aulas atrás. Então, como que eu determino o potencial? Eu sei que o potencial na esfera grandona é igual ao potencial lá na esfera pequenininha. O potencial vai ser constante. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou montar a equação do potencial, isolar Q e substituir Q aqui. Olha só. Então nós sabemos que o potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes Q sobre D. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar Qzão, o D que está dividindo, vou passar multiplicando, e o K que está multiplicando, vou passar dividindo. Então vai ficar dessa forma a equação. Ó. Qzão, isolado já, vai ser igual a V vezes D, V vezes D, tudo isso sobre K. Eu vou pegar essa expressão que é Qzão, substituir aqui, ó. Certo? Então, a densidade superficial de carga
que é o Qzão, sobre a área, vai ficar como? A densidade superficial de carga vai ser igual a Qzão, V vezes D sobre K, V vezes D sobre K, vezes 1 sobre a área, né? No caso aqui, como eu falei que é uma área de uma esfera, como que a gente calcula a área da superfície de uma esfera? 4πr². Tá? A área da superfície de uma esfera é 4πr². E aí, galera? 4πr² é a área da esfera. Tá? Eu não falei para vocês, mas eu vou falar agora. Pessoal, o K tem um valor, né, que a gente conhece no vácuo como 9 vezes 10 a nona Newton metros quadrados por coulombs quadrados. Mas esse K aqui, ele deriva de uma outra equação, tá? K é a mesma coisa que 1 sobre 4 π, onde epsilon seria a permissividade elétrica do meio. Eu vou substituir o K pela definição, que é realmente o K. Então, sigma, que é a densidade superficial de carga, vai ser igual a V, que é o potencial elétrico, vezes D, que é a distância, sobre K, que é 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε, ε0 não, epsilon, vezes 4πr². Olha que bonito, cara. 4πr². Olha que bonito. 4π aqui embaixo, 4π aqui em cima, ó. Adoro fazer isso. Vocês sabem disso, né? Então, ó, simplificou o 4π. Na hora que a gente multiplicar pelo inverso dessa fração aqui, né, porque é uma fração de fração, esse epsilon vai lá para cima. Então, como que vai ficar a equação? Sigma, que é a densidade superficial de carga, é igual V vezes epsilon vezes D, tudo isso sobre R². Galera, R² é a distância do centro da esfera à superfície da esfera. É uma distância, certo? Então, eu posso trocar o D aqui, no caso a distância aqui seria o raio. Eu posso trocar esse D aqui por R também, entendeu? Aí eu vou cortar o R de cima com um R de baixo, ó. Vai um R de cima com R de baixo. Então nós teríamos que equação? Olha só, que bonito, cara. A densidade superficial de carga seria o potencial vezes a permissividade elétrica do meio sobre o raio. Galera, isso aqui, se eu for pensar de novo, ó, a esfera grandona, a esfera pequenininha, né? Eles estão interligados entre si, então o potencial na grandona é igual ao potencial na pequena. Então, tanto o potencial na esfera A como o potencial na esfera B possuem a mesma intensidade. Esses potenciais possuem o mesmo valor. Então, o potencial é constante. O epsilon também é uma constante. Então, a única coisa que pode variar é o raio. Se a gente for pensar na equação, o que essa equação nos fala? Olha só, se o raio é grande, o resultado, que é a densidade superficial, é pequena. Entenderam? Então, se o raio é grande, a densidade de carga é menor. Agora, se o raio é menor, se o raio é pequeno, a densidade de carga é grande. Entendeu? Então, se o raio é pequeno, a densidade de carga é grande. Por isso que tem um acúmulo maior de cargas aqui na ponta. Por isso que o campo elétrico aqui é maior. Entenderam? Porém, o número de cargas que tem na ponta não é maior que o número de cargas que tem onde não é ponta. Tá, galera? Dá para demonstrar isso matematicamente também. Só que vai mais uns 10 minutos aí só para demonstrar isso para vocês.
Seria interessante. Seria uma aula bem interessante. Acho que eu vou fazer isso, hein? Acho que eu vou fazer isso. Pessoal, vamos resolver um pouquinho de exercício, tá? Física 2, livro 2 ainda, tá? Página 28, questão número 2, tá? Questão 2 da atividade proposta. Questão número 2 da atividade proposta, tá, galera? Considere um triângulo retângulo ABC imerso no vácuo, reto em B, cujos catetos AB e BC medem 3 cm e 4 cm, respectivamente. Uma carga pontiforme Qzão de 16 microcoulomb é fixada no vértice B. O trabalho realizado pelo campo elétrico gerado por essa carga Qzão para deslocar uma carga Qzinho de 5 microcoulomb de A até C em joules será de... Aí foi dado o valor da constante eletrostática, né? Bom, galera, tá exercício fácil, mas tem que dar uma raciocinadinha aqui, tá, galera? Eu vou desenhar aqui no quadro rapidinho, para não perder muito tempo. Tá aqui o desenho que representa o exercício, né? Temos um triângulo retângulo, onde no vértice B está a carga Qzão, e uma carga Qzinho vai deslocar de A até C. E ele pediu para calcular o trabalho realizado. Pessoal, para a gente determinar o trabalho realizado pela carga Qzão sobre Qzinho, eu tenho que saber o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Por quê? Porque eu tenho que calcular essa diferença de potencial para jogar na equação do trabalho. Ó, trabalho da força elétrica é igual a carga vezes a diferença de potencial. Então, a carga Qzinho foi dado o valor lá no enunciado, que é 5 microcoulomb. A diferença de potencial eu tenho que calcular. A carga Qzinho sente a diferença de potencial da carga Qzão. Então, a carga Qzão vai gerar um potencial nesse ponto. O exercício forneceu o valor dessa distância, que é 3 metros. E o exercício também deu a distância de Qzão até C, que é 4 metros. A gente vai ter que calcular o potencial gerado pela carga Qzão lá no ponto A e o potencial gerado pela carga Qzão lá no ponto C. Galera, esse caminho aqui que a carga faz não me interessa. Essa distância aqui que a carga vai fazer não importa para mim, porque essa carga ela está mudando a sua superfície equipotencial. Imagina aqui Qzão, Qzão, o pontinho ali é a carga Qzão. As superfícies equipotenciais numa carga pontual, elas são esféricas, elas estão em torno ali da carga, entendeu? Então, por exemplo, ó, o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Então, em cima dessa linha tracejada aqui, o potencial possui o mesmo valor. O potencial possui o mesmo valor, entendeu? Se eu for por uma outra superfície mais externa, o potencial em cima dessa superfície potencial também é constante. Porém, né, como isso aqui é uma carga positiva, né, as linhas estão se afastando dela, o potencial diminui à medida que eu vou me afastando da carga. Entenderam? Então, se eu tivesse um triângulo, vou até pegar outra cor para ficar mais viva. Então, se aqui é 3 centímetros e aqui é 4, então essa carga elétrica, Qzinho, está saindo de uma superfície equipotencial e indo para uma outra superfície equipotencial. Então, ó, isso aqui seria o lado AB, esse aqui seria o lado BC, entendeu? E o caminho que a carga faz, AC seria esse aqui, ó. Esse aqui é o caminho AC. Então a carga, ela está saindo dessa superfície equipotencial mais interna, indo para uma superfície equipotencial mais externa. Essa distância que ela andou aqui não me interessa, entendeu? O que me interessa é saber qual é o potencial nessa superfície e qual é o potencial nessa superfície. Entenderam? É só disso que eu preciso saber para poder determinar o valor do trabalho realizado por essa força, tá? Sobre a carga Qzinho.
Como que eu calculo esse potencial? Ó, o potencial elétrico não é igual a K, Qzão, sobre D? A carga Qzinho, vamos botar aqui, ó, a carga Qzinho sente o potencial elétrico de Qzão. Entendeu? A carga Qzinho não sente o próprio potencial elétrico, não tem isso. A carga Qzinho sente o potencial de outra carga. Então, eu tenho que substituir aqui, ó, para calcular o potencial no ponto A. Então, eu tenho que substituir aqui a carga Qzão, certo? A distância daqui até aqui é 3 centímetros. Temos a distância, temos K e temos Qzão. Então, vamos resolver o exercício. Eu vou apagar tudo, organizar, para a gente resolver de forma mais limpa. Bom, está aqui as informações, tá? Eu só mantive a equação aqui do trabalho, tá? O trabalho é carga vezes diferença do potencial. Então, o exercício forneceu Qzão, 16 microcoulomb, Qzinho, 5 microcoulomb, a distância de A até B, que é 3 centímetros, de B até C, que é 4, e a constante eletrostática. Então, nós iremos determinar o potencial no ponto A, o potencial no ponto C, fazer a diferença de potencial para substituir aqui, pegar Qzinho, substituir aqui. Ok, galera? Vamos lá. Tá bonito, hein? São bonitas. Então, o potencial no ponto A é igual a constante eletrostática vezes Qzão sobre a distância de A até B, que é a distância do Qzão até o ponto A. Distância de A até B, ou de B até A, tanto faz. Ó, temos que converter essas coisas, né? Micro coulomb para coulomb, centímetros para metros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Para converter de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2, ou dividir por 100. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Vou pegar essas informações e substituir na equação. Substituindo esses valores na equação, então o potencial no ponto A vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão, 16 microcoulomb, 16 vezes 10 a menos 6, tudo isso sobre a distância. 3 vezes 10 a menos 2, 3 centímetros em metros. 3 vezes 10 a menos 2. Olha, eu posso simplificar o 9 com 3, né? Dividindo o 9 com 3, 9 dividido por 3 dá 3. Ó. Esse com esse vai sobrar 3. 3 vezes 16, 48. Então, o potencial no ponto A vai ser igual a 48 vezes 10, né? Na multiplicação conserva a base 10. 3. E esse 10 a menos 2 joga para cima, mudando o sinal do expoente. Embaixo ele está negativo, para cima ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 3 mais 2, que é 5. Então, 10 a quinta. Volts. Determinamos o potencial no ponto A. O potencial no ponto A vale 48 vezes 10 a quinta volts. O potencial no ponto C, a única coisa que vai mudar é a distância aqui. Ó. Ao invés de ser 3 centímetros, vai ser 4 centímetros, porque K é constante, Qzão continua sendo o mesmo Qzão, 16 microcoulomb. Então a única coisa que vai mudar é a carga. Eu vou substituir aqui por 4 e calcular. Ó. Na hora que eu substituir aqui por 4, eu vou simplificar o 16 com 4, para ficar mais simples. Tá? Então, fazendo isso, ó, o potencial no ponto B vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 16 vezes 10 a menos 6, sobre 4 vezes 10 a menos 2, né? 4 centímetros em metros, eu nem coloquei aqui. Né? 4 centímetros em metros, que é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Ó, simplificando o 16 com 4, 4 dividido por 16, perdão, 16 dividido por 4 dá 4.
4. 9 vezes 4, né? 9 vezes 4 dá quanto? 36. Então, 36 conserva a base 10. Ó, não mudou nada aqui, ó. O mesmo 9, mesmo menos 6, mesmo menos 2 aqui embaixo. Então, esse é 10 a quinta de novo, tá? Volts. Então, aqui nós temos o potencial no ponto B. Temos o potencial no ponto A, temos o potencial no ponto B. Então, conseguiremos determinar a diferença de potencial. A diferença de potencial é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Entenderam? Vou apagar aqui as informações, que a gente não vai mais precisar delas. Somente de Qzinho, que eu já sei de cor, que aqui é 5 microcoulomb. Substituindo isso aqui, ó, U é a diferença de potencial, tá, galera? Vamos calcular separado que é melhor, né? Para a gente substituir ele na formulazinha. Então, U, que é a diferença de potencial, é igual ao potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Então, U, que é a diferença de potencial, vai ser o potencial no ponto A, que é 48 vezes 10 a quinta, menos 36 vezes 10 a quinta. Então, a diferença de potencial vai ser igual. 48 menos 36 dá 12. Vezes 10 a quinta. Volts. Temos a diferença de potencial. Temos o valor da carga Qzinho, que é 5 microcoulomb. Então, dá para nós determinarmos o valor do trabalho. Então, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser igual a Qzinho, que é 5 microcoulomb. 5 micro é 5 vezes 10 a menos 6. Vezes a diferença de potencial, que é 12 vezes 10 a quinta. 5 vezes 12 é 60. Então, vai ser 60 vezes, conserva a base 10, somos expoentes. 10 a menos 1. Como está 10 a menos 1, volta a marcar decimal. Some o 10 a menos 1. Então, o trabalho vai ser igual a 6 joules. Questão trabalhosa. Não é difícil, galera. Mas, assim, quando a gente está aprendendo, é tudo muito complicado. Eu entendo, tá? Então, tá aí a questão 2. Vamos fazer agora um pouquinho do livro 3. Vamos lá, galera. Física 2, livro 3, página 20. Vamos resolver mais exercício, hein? Só que agora lá do livro 3, tá? Que é continuação, é uma revisão sobre potencial elétrico, tá, galera? Esse capítulo aqui, por isso que eu não estou explicando nada, só expliquei o poder das contas lá no início. Então, no corpo metálico maciço apresentado na figura, distingue-se as regiões 1, 2, 3, 4 na superfície e 5 no interior. O corpo condutor com carga elétrica Qzão em equilíbrio eletrostático, já está em equilíbrio eletrostático, está isolado e muito distante de outras cargas elétricas, representando os potenciais elétricos das mencionadas regiões, respectivamente, por V1, né, potencial no ponto 1, potencial no ponto 2, 3 e assim sucessivamente. É correto que entre esses potenciais valem as relações. Galera, se o condutor está em equilíbrio eletrostático, vamos dar uma relembrada aqui rapidinho. Vamos supor que eu tenho uma esfera que esteja em equilíbrio eletrostático. Então, se essa esfera está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior da esfera é nulo, a diferença de potencial é nulo, o potencial é constante, olha só, o potencial é constante, a corrente elétrica é zero. Então o potencial é constante, ele quer saber o potencial no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4 e no centro da esfera. Então, da superfície
para dentro, o potencial é constante. Então, o potencial no ponto 1 é igual ao potencial no ponto 2, que é igual ao potencial em 3, que é igual ao potencial em 4, que é igual ao potencial em 5. Deixa eu ver que letra que é essa. Deixa eu ver esse trem. Letra D. Letra D. Questão bem tranquila, né? Graças a Deus, né? Uma para dar uma aliviada, né? na memória, no cérebro. Será que dá tempo de fazer mais uma? Vamos tentar fazer mais umas, né? Se der tempo mais umas, vai dar tempo, sim. Questão número 5 da mesma página, tá, galera? Livro 3, questão número 5. Uma esfera metálica oca de raio 10 centímetros está eletrizada com carga positiva de 2 microcoulomb no vácuo. Aí deu o valor da constante eletrostática. O ponto A é um ponto interno a 5 centímetros do centro da esfera. E o ponto B, externo, está a 20 centímetros do mesmo centro. A diferença de potencial entre os pontos A e B vale em volts quanto? Quanto vale a diferença de potencial entre os pontos A e B? Está aqui a figura que representa o exercício. Galera, ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. Para nós determinarmos essa diferença de potencial, basta eu calcular o potencial no ponto B e o potencial na superfície da esfera, porque o potencial na superfície da esfera, no ponto A, em qualquer ponto ali dentro da esfera, é constante. Entendeu? Então, eu vou calcular o potencial na superfície da esfera. Tá ok, galera? Então, o raio da esfera, segundo o exercício, é 10 centímetros. Então, o raio da esfera é 10 centímetros. O exercício forneceu o raio da esfera. Então, eu vou calcular o potencial para essa distância. Então, o potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga sobre a distância. Então, o potencial no ponto A, ou na superfície da esfera, que é o mesmo valor, é igual a K. K é 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão. Qzão é 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso pela distância. A distância é a distância do raio. A distância do raio é 10 centímetros. 10 centímetros tem que ser em metros. Então, é 10 vezes 10 a menos 2. Entenderam? Então, ó, vai ficar 10 a menos 1 embaixo, joga esse cara para cima. Então, o potencial no ponto A vai ser igual a 9 vezes 2, que é 18, vezes. Joga esse cara para cima. Joga 10 a menos 1 para cima, né? Porque aqui está 1 positivo, vai ficar 10 a menos 1 embaixo. Vou fazer passo a passo que é melhor, né? Para não bagunçar a cabecinha de vocês. Conserva a base 10 em cima, soma os expoentes. Então, vai ficar 10 a terceira em cima e embaixo sobre 10 a menos 1. Pega o 10 a menos 1, joga para cima, inverte o sinal de expoente, então vai ficar 10 a quarta. Então, o potencial no ponto A é 18 vezes 10 a quarta volts. Vou calcular o potencial no ponto B. O que vai mudar? Só a distância. Ao invés de ser 10 centímetros, vai ser 20 centímetros. Só vai mudar isso. Então, vou apagar aqui desse lado, porque a gente já não mais precisa da ilustração. Então, o potencial no ponto B é igual a constante eletrostática vezes Q sobre a distância. Então, o potencial no ponto B vai ser igual a K. K é 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão. Qzão é 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância. A distância do ponto B ao centro da esfera é 20 centímetros. 20 centímetros em metros é 20 vezes 10 a menos 2.
Entenderam? Ó, eu posso simplificar esse 20 com esse 2, ó. Divido embaixo por 2, divido aqui por 2, divido aqui por 2 também, ó. Certo? Então vai ficar 10 aqui embaixo, lá em cima ficou 1. Então VB vai ser igual a 9, 10 a menos 3, sobre, ó, 10 a primeira com 10 a segunda dá 10 a menos 1. Aqui é 3 positivo, perdão. Esse 10 a menos 1 vai para cima, fica positivo, vai ficar 10 a quarta. Então VB vai ficar 9 vezes 10 a quarta volts. 10 a quarta volts. Tinha que cair pela metade, né, cara? Se eu dobro a distância, o potencial tem que cair pela metade. Então, se eu sei o valor do potencial no ponto B, sei o valor do potencial do ponto A, dá para calcular a diferença de potencial, que é VA menos VB. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a 18 vezes 10 a quarta. Deixa eu fazer de outro jeito. Ficar bagunçado, então eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a VA menos VB. Então, VA está aqui, era 18 vezes 10 a quarta. Menos VB, 9 vezes 10 a quarta. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser 18 menos 9, que é 9, vezes 10 a quarta volts. Aqui, a nossa diferença de potencial. Letra A. Letra A. Difícil aparecer uma letra A. Letra A. Tá aí. Questão tranquila, né, galera? Bem mais tranquila também. Então, esse capítulo é mais para dar uma relembrada mesmo, né? Recordar os conceitos e aplicação das equações. Então, é mais tranquilo mesmo. Então, para a semana que vem a gente já vai começar a estudar eletrodinâmica, corrente elétrica e daí para frente, né? E o conteúdo, eu acredito que vai ficar mais simples, tá? Porque eletrodinâmica é mais fácil. Até chegar ao eletromagnetismo, que volta a complicar de novo, mas vai demorar um pouquinho ainda. Ok, galera? Então, por hoje é só. Vou encerrando aqui a aula de eletricidade com vocês, frente 2. Boa semana para vocês, galera. Se cuidem, tá? Se protejam, é importante isso. E até a próxima aula. Bons estudos!